Oi, pessoal do sétimo, tudo bem com vocês, com a família? Espero que sim, né? Então, vamos para mais uma semana de aula de matemática. E essa semana a Pro vai estar fazendo uma retomada para vocês estarem fazendo a AP, que será aplicada na semana que vem, ok? Então, vamos lá. Rafael é amigo de Enzo. Enzo deve R$ 5 a Evelyn. Rafael deve R$ 7 a Evelyn. Juntos, que valor eles devem? Então, ó, então a gente tem que o Enzo, ele está devendo R$ 5 para a Evelyn. O Rafael está devendo R$ 7 para a Evelyn. Que valor eles devem junto, né? Então, como é que a gente faz isso matematicamente falando, né? Então, ó, Rafael deve R$ 5. Então, deve. Então, é menos 5. Enzo deve R$ 7. Então, é menos 7. Então, somando esses dois termos, ó, menos 5 com menos 7, a gente vai obter o menos 12. Ou seja, menos 5 com menos 7 é igual a menos 12. Tá? Então, esse menos indica que está devendo. Então, a nossa resposta será: eles devem um total de R$ 12 para Evelyn. Ok. Nesse caso, quando os sinais forem iguais, como é que a gente faz? Somamos os valores, mas continuará negativo o resultado. Então, ó, deve 5, deve 7. Então, eu devo 12, ok? Outro probleminha. João Gabriel comprou um sorvete de R$ 5. Como ele só tinha R$ 3, quanto João Gabriel ficou devendo? Né? Então, ó, a dívida de João é de R$ 5, certo? O sorvete custou R$ 5, então é menos 5. Só que ele possuía apenas R$ 3, então R$ 3 era o que ele possuía, é um 3 positivo, ok? Então, ó, a gente vai colocar menos 5 mais 3. Então, a gente pensa assim, eu devo 5, né? Ou seja, eu comprei um sorvete de 5, paguei 3, eu tinha R$ 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar devendo 2, então é menos 2. Então, ó, a resposta ficou devendo R$ 2. Então, nesse caso, quando os sinais forem diferentes, a gente vai fazer a subtração, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Então, por exemplo, menos 6 mais 3. Então, quer dizer que eu devo 6, eu pago 3. O que acontece? Então, eu faço a subtração, só que vou continuar devendo. Devo 3, tá? Outro exemplo. Devo 7. Agora, ó, pago 9. Nesse caso aqui, eu estou devendo R$ 7, eu vou lá e pago 9. O que vai acontecer? Eu vou fazer a subtração dos dois números, né? Então, vai dar 2, só que nesse caso vai dar 2 positivo, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção, ó. Devo 1, pago 4. Então, eu estou devendo R$ 1, pago 4. Então, nesse caso, vai sobrar R$ 3 para mim. Então, se sobra é positivo, né? Sempre quando a gente deve, fica negativo. Agora, sobra não. Então, ó, sempre quando a gente tem sinais diferentes, um menos e um mais, né? Menos e mais, menos e mais. Então, que continha a gente vai fazer? A gente vai fazer a subtração, tá bom? E aí a gente vai ver se vai ficar positivo ou se vai ficar negativo, tá? Então, sempre fazendo esse joguinho, né? Ó, devo 10, pago 5. Esse deve e paga ajuda muito a gente resolver. Então, se eu devo R$ 10, eu pago 5, eu vou ficar devendo 5, ok?
faço a subtração, né? E no caso aqui, vou ficar devendo o 5, ok? Então, ó, agora a gente vai ver uma regrinha de sinal que é muito importante. Essa regrinha aqui, ela vai valer para multiplicação e para divisão de números inteiros, tá? Então, a gente tem aqui, ó, regrinha de sinal. Mais com mais vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos, menos. E menos com mais, menos. Então, se vocês observarem aqui, ó, são sinais iguais. Então, ó, mais com mais vai dar mais. Menos com menos também dá mais. Então, quando os sinais forem iguais, na multiplicação e na divisão, a gente vai ter resultado positivo. Se os sinais forem diferentes, que é o caso aqui, ó, mais com menos e menos com mais, o resultado será sempre negativo. Isso daqui, pessoal, é uma regra e ela tem que ser seguida, tá bom? Para multiplicação e para divisão, ok? Então, aqui eu tenho alguns exercícios, ó, eu vou estar fazendo com vocês aqui. Então, aqui a gente tem menos 11. Aqui entre o parênteses, né, e o 11 não tem nenhum número. Não tem nada, nenhum sinal. Mas é a multiplicação. Mesmo que não tiver, né? Então, a gente tem o 11 e tem um parênteses. No caso, é menos 11, né? Então, aqui, gente, aqui tem um pontinho de vezes, tá? Muitas vezes se coloca, muitas vezes não se coloca. Eu tenho que lembrar disso, tá bom? Então, como que a gente vai resolver isso daqui, ó? Então, menos com menos na multiplicação, o que que dá? Então, ó, menos com menos na multiplicação. Então, vai dar mais, vai dar positivo. 11 vezes 2 vai dar 22. Precisa colocar o sinal positivo aqui? Não tem necessidade. Se eu colocar, vai estar errado? Também não vai estar errado, tá bom? Mas se eu não colocar, se eu colocar só o 22, a gente já sabe que é o 22 positivo, ok? Agora aqui, menos 10 vezes 24. Então, a gente tem o menos no 10 e o 24 está positivo. Então, menos com mais, né? Vai prevalecer o menos. Então, ó, sinais diferentes. Menos com mais na multiplicação vai dar o menos que está aqui. Então, é só a gente multiplicar menos 10 vezes 24. Então, vai dar menos 240, tá bom? Ok. Agora aqui, ó, a gente tem 3 parênteses. Se vocês observarem, não tem nenhum sinal entre os parênteses. Mas eu tenho que lembrar que aqui é uma multiplicação. Pode vir por pontos, pode vir pelos vezes, ou pode vir sem. Eu tenho que lembrar que é multiplicação. Então, vamos fazer a regrinha aqui, hein? Ó, menos com menos. Sinais iguais, o que que dá? Dá mais, certo? Deu mais. Com esse outro menos, então, ó, mais com menos, sinais diferentes, vai dar menos. Então, minha resposta vai ser menos. Agora, vamos multiplicar. 3 vezes 4, 12. E 12 vezes 2 dá 24. Então, vai ser menos 24 a resposta correta. Ah, ok? Aqui agora eu tenho divisão. Então, eu tenho ó, menos 56 dividido por 8. O 8 está positivo, então menos com mais vai prevalecer o menos. Aí eu faço 56 dividido por 8 é 7. Então, vai dar menos 7, ok? Outra divisão, né? Aí eu tenho os dois negativos, ó, menos 18 dividido por menos 6. Sinais iguais vai dar sempre mais. Então, eu faço 18 dividido por 6 vai dar 3, né? Ou eu ponho mais 3, ou eu ponho só o 3, sem o mais. Ok, pessoal? Então, essa é uma regra que a gente tem que seguir, ok? Então, ó, continuando a retomada,
lá na provinha de vocês vai aparecer o plano cartesiano. Eu não sei se vocês já viram isso ano passado ou não, mas vamos lá, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o plano cartesiano, ele é composto de duas retas numéricas reais que se interceptam formando o ângulo de 90 graus. Se interceptam é que elas se cruzam, né, aqui na origem, ó, formando o ângulo de 90 graus, ok? Então, aqui a origem aqui é o zero, a gente vai partir sempre do zero, tá? Aí a gente tem, ó, 0, 1, 2, 3, ok? Aí a gente tem 0, 1, 2, 3, né? Isso daqui a gente tem aqui, ó, que é o eixo Y, que ele é chamado de eixo das ordenadas. E o eixo X, que é chamado eixo das abscissas, né? Então, aqui, ó, para cima, né, a gente tem positivo Y. Para a direita, a gente tem positivo do X, né? Agora, descendo aqui, a gente tem, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui é a continuação do eixo Y, né? A parte negativa, para baixo, né? Agora, para a esquerda, a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, que é a continuação do eixo X, que é chamado eixo das abscissas, que é a parte negativa, ok? Então, como essas duas retas aqui, a horas que elas se interceptam, elas formam 4 quadrantes. Então, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, ok? Então, vamos lá. Então, ó, eu coloquei um exemplo para a gente estar localizando pontos no plano cartesiano, tá? Então, vai ter essa atividade lá na provinha para vocês, ok? Então, vamos lá, ó. Então, aqui já está numerado, bonitinho, ó, o eixo X, que é na horizontal, o eixo Y, que é na vertical, tá? Então, a gente vai pegar, ó, o ponto A, que é esse primeiro ponto aqui. Esse ponto A, quais são as coordenadas dele? Então, as coordenadas é formado pelo X, pelo Y, sempre nessa ordem. Se eu mudar, colocar Y primeiro e X depois, vai sair errado. Eu tenho que seguir essa ordem. Então, primeiro, a gente vai pegar o X desse ponto A. Então, é só seguir aqui o tracejado, ó, né? Que está marcando que é o menos 3. E vou pegar o Y desse ponto A, que é o ponto 5, que é o número 5. Então, as coordenadas do ponto A são menos 3 e 5, onde menos 3 é o X e o Y é o 5. Então, agora vamos pegar outro ponto, ponto B. Tá? Então, vamos lá. Sempre lembrando, primeiro o X, depois o Y, nessa ordem. Então, quem que é o X do ponto B? Então, é só seguir o tracejado, é o 1. Quem que é o Y do ponto B? É o número 3. Então, as coordenadas do ponto B são 1 e 3, ok? Agora eu vou pegar o ponto C. Então, o ponto C, se vocês observarem, ele está no eixo Y, né? Então, no caso aqui, como ele está no eixo Y, tá? Ele não vai ter X, então eu vou colocar aqui no X é 0, ok? E o Y, ó, ele vai estar aqui, ó, no ponto 2. Então, as coordenadas do ponto C são 0 e 2. Ponto D. Então, agora vamos fazer do ponto D, né? Então, o ponto D, lembrando sempre, X primeiro, Y depois. Então, a gente tem o X, que é o 3, é só a gente seguir aqui, ó.
né? O tracejado, 3. E quem que vai ser o y? Vai ser o 1. Então, as coordenadas do ponto D são 3 e 1. A Pro vai fazer mais um. Vou fazer o ponto E agora. Ok? Então, o ponto E, quais são as coordenadas dele? Então, como ele está no próprio eixo X, ó, ele está em cima do X, né? Então, o X aqui, no caso, vai valer menos 3. Ele está no ponto menos 3. E o Y? No caso, ele não vai ter o Y, então vai ser 0, porque ele está no próprio eixo, ok? Então, continuando aí. Então, ó, outra matéria, outro conteúdo que vocês vão estar vendo lá, né? Não sei se vocês já viram também no ano passado, são figuras simétricas, tá? O que são figuras simétricas? Figuras simétricas são figuras que possuem um eixo de simetria, né? Então, no caso aqui, esse quadrado, né? Então, ele tem vários eixos, então, ó, simétricos. Esse é um eixo, esse é outro eixo, esse é outro eixo, esse é outro eixo. O que quer dizer esse eixo simétrico? Porque a hora que você dobra essa figura, né? Se você dobrá-la nesse eixo aí, ela vai coincidir certinho, né? Vai dar certinho do outro lado, tá? Então, esse eixo simétrico, ele divide a figura, né, em lados iguais, certo? Então, aqui a gente tem a circunferência. Se eu passo esse eixo aqui e eu dobro essa circunferência, né? O que vai acontecer? Vai dar certinho do outro lado, né? Se eu, ó, tem esse outro eixo, tem esse outro eixo, tem esse outro eixo. Então, são vários eixos, né? Que a gente, no caso aqui da circunferência, tá? Agora, essa figura aqui, esse triângulo, ele vai ter apenas esse eixo simétrico aqui, apenas um eixo de simetria. Na hora que a gente dobrar, vai coincidir certinho, né? Aí vocês podiam falar assim, mas e se você traçar aqui esse eixo? Será que vai dar? Né? Se a gente pegar retinho aqui, também vai dar. Se eu pegar aqui certinho, ó, né? Também vai dar aqui a hora que a gente dobrar essa figura. É como se tivesse, né? Você recorta essa figura, corta ela, né? Coloca um pedaço em cima do outro, vai dar certinho. Agora, pessoal, esse daqui, ó, é uma figura que ela é não simétrica, né? Se eu traçar aqui, não vai dar certo a hora que a gente dobrar. Se eu traçar aqui, também não vai dar certo a hora que a gente dobrar. E se eu traçar aqui, também não dará certo, tá? Então, é só a gente prestar atenção, tá? Esse daqui são figuras simétricas, né? E é chamado simetria por reflexão, né? É como se tivesse um espelho, né? Reflete do outro lado igualzinho, né? Então, a gente tem aqui no caso essa borboleta, né? Então, o que tem de um lado tem igualzinho do outro. Então, é chamado simetria de reflexão. Então, aqui é a mesma coisa, ó, o que tem desse lado, né? Tem igualzinho do outro, chamado simetria por reflexão, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. O que tem desse lado tem do outro. É chamado simetria de reflexão. É como se aqui, ó, tivesse, né, um espelho, no caso, né? É como se tivesse um espelho aqui nesse meio, né? E reflete igualzinho do outro, ok? Agora, existe também a simetria por translação. Translação é movimento, né? Então, precisou movimentar a figura para haver a simetria. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse triângulo, né? E onde ele foi movimentado, né? 180 graus, né? Ele girou, né? Ele fez esse giro aqui, ó, de 180 graus. Então, aqui é chamado simetria de translação.
translação e movimento, tá bom? Aqui também, ó, a gente tem esse triângulo, ele girou, né, 90 graus, ok? Então, foi um giro de 90 graus, certo? Essa outra figura aqui, a gente tem o triângulo rosa e o triângulo azul. Então, ele movimentou, né, nesse sentido aqui, ó. Ele movimentou, ele continuou igualzinho, só que ele apenas movimentou algumas unidades, certo? Então, nesse caso, é chamado simetria por translação, por movimento, ok? Então, nesse caso aqui também, né? A gente tem aqui, ó, se eu pegar esse triângulo, vamos pegar esse triângulo verde, ABC, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele movimentou, ele foi movimentado, né? Ele foi duas unidades para cima, certo? E ele veio para a esquerda, né? Quantas unidades? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades para a esquerda, tá? Então, ele foi para cima e para a esquerda, ok? Em relação, de novo, a esse triângulo ABC, o que aconteceu com esse triângulo H e J? Ó, esse daqui, né? Então, ele veio para baixo, ele se movimentou para baixo, esquerda, tá? Então, ele desceu um pouco, algumas unidades, e também foi algumas unidades para a esquerda. Então, nesse caso, ele movimentou. Aqui é chamado de simetria por translação, tá? Diferente dessa simetria que é por reflexão. O que acontece de um lado, acontece do outro. É como se tivesse um espelho, ok? Essa daqui já não. Essa daqui é simetria por translação, movimento. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Vai ter um teste lá para vocês estarem fazendo no Google Drive. Vocês vão me entregar segunda-feira que vem, ok? Beijos a todos, fiquem com Deus.